Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Estamos de volta porque nesta quinta-feira o campeonato não acabou. Tem Fluminense e São Paulo no Morumbis. E o São Paulo com muitos, mas Fosse muitos. no Negócio. Morumbis, Ah, fosse é no verdade. Se fosse Morumbis, no eu mês seria estaria bom. indo de No joelhos para lá. Maracanã, verdade. Jogo forte, que viagem. Jogo no Maracanã. Não sei porque eu tô com o Morumbis na cabeça. Eu Porque sei. não faz tempo que não tem jogo lá. E nem vai ter mais. É. No Maracanã, Fluminense e São Paulo se enfrentam. São Paulo ainda tentando essa vaga, G8, quem sabe e tal. Mas as notícias não são exatamente muito boas, porque São Paulo já tinha 13 desfalques, agora tem mais do que isso. E eu estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro, vamos falar sobre tudo sobre esse jogo. E também sobre a presença do Casares no Summit da CBF. E ele falou sobre várias coisas aqui que a gente vai também debater nesse vídeo. Eu estou ao lado do Arnaldo Ribeiro e esse vídeo tem, assim como o canal Arnaldo Etirone, o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, use o QR Code que está na tela, o link que está na descrição, dê o seu palpite. Esse palpite para esse jogo não deve ser um palpite fácil, porque o São Paulo vai todo esfacelado, mas nós já demos nosso palpite lá no Instagram, Arnaldo Tirone 1, dê o seu também, participe da Liga do Milhão da KTO, mas vai com calma, esse é um jogo para maiores de 18 anos. Arnaldo, vamos lá. Tava tudo bem não tava, né? Mas conseguiu Não. ficar pior, porque Uhum. um dos pouquíssimos jogadores que não passaram pelo DM durante o ano, que não tiveram nenhum problema de lesão ao longo do ano, agora teve. Luciano não vai jogar também. O Luciano não vai jogar, né? Na verdade, ele já jogou machucado o segundo tempo contra o Juventude, desde que tomou aquela paulada no início da segunda etapa. O São Paulo já tinha feito uma troca, já tinha perdido o Ferreirinha, e ele não conseguiu se recuperar. Não é exatamente uma lesão, mas é a pancada, né? Um trauma na perna. Eu achei que ele ficou manquitolando o jogo todo. O intervalo é pequeno entre os jogos, ele não conseguiu se recuperar. Né? É curioso, porque daqueles três pseudo-titulares que não tinham passado pelo DM, os três estão fora nesse jogo. O Luciano por essa pancada e o Rafael e o Sabino suspensos. No final, são 15 desfalques. O São Paulo tem Metade do 15, elenco. Nada, quase metade do elenco. metade do elenco. É uma situação, acho que inédita, maior número. Acho não, é inédita, maior número de desfalques do São Paulo na temporada. O time completamente desfigurado. Eu vou passar por alguns pelos nomes, vamos ver se você consegue anotar tantos desfalques, né? O nome dos desfalques. Os suspensos, Rafael e Sabino, né? Que o árbitro conseguiu suspender o Rafael no final. Os jogadores no departamento médico, Luciano, Ferreirinha, os dois mais recentes, Caleri, Rian Francisco, André Silva, Oscar, Dineno, Wendel, Enzo Dias, Rodriguinho, Lucas Arboleda e Luan. Luan, tem uma atualização dele aqui. Luan tinha se machucado na Vila Belmiro também contra o Santos lá atrás, Sim. há muito tempo, né? Nos jogos, entre os jogos da Libertadores. E ele passou nesta quarta-feira por um procedimento para remoção de calcificação no músculo adutor direito. Então, ele passou por cirurgia no Outra hospital. coisa ainda. Ele teve uma lesão muscular. Ele, na verdade, depois daquela situação que o São Paulo optou pelo tratamento conservador, teve que operá-lo, tal, ele nunca mais conseguiu se livrar de dores, né? Tinha conseguido entrar em forma, teve uma lesão muscular séria contra o Santos e passou por um procedimento cirúrgico. É outro que só volta em 2026, mas aí só faltam 3 jogos, são 10 dias. Acho que quase todo mundo desses lesionados só vai voltar em 2026, né? Se alguém sair do DM para o jogo contra o Inter ou contra o Vitória, será uma surpresa, como foi o Marcos Antônio contra o Juventude e como foi agora o Rafael Tolói, que é a novidade, surpresa entre os relacionados para o jogo contra Voltou o Rafael o Tolói. Fluminense. Ele teve com o Corinthians um problema, não foi uma lesão, problema no quadril, se recuperou e vai meio no sacrifício, como vão alguns outros, para ter número mínimo de jogadores nessa partida, que mais parece um catado do que propriamente um time. E eu vou te dar mais um dado, Tironi, estarrecedor. No meio desse nesse vazio todo,
vazio no campo e lotação no DM, lembra que eu te falava do conflito do jogo do Sub-20? Mas como não tinha jogador, os jogadores do Sub-20, inclusive, alguns, né, contra o Juventude. O São Paulo, a pedido da comissão técnica, liberou o Pedro Ferreira, o meia atacante, para jogar contra o Atlético em Belo Horizonte pela semifinal do Sub-20. Ele é um dos principais jogadores do time, é o capitão do Sub-20. E como o São Paulo contava ou com a recuperação do Luciano Aldo, o Ferreirinha liberou o Pedro Ferreira. Beleza, o Pedro Ferreira no Horizonte não se recuperou nem o Luciano, nem o Ferreirinha. Então é menos jogador ainda. São 21 jogadores no Rio de Janeiro, sendo que 3 goleiros. Então só 18 jogadores de linha. Uma situação, é um catadão. Quando a gente tentar escalar, você vai entender por que eu chamo de catadão. Cara, bom, que o departamento médico, fisiologia, ou sei lá o que, do São Paulo, é um negócio absolutamente Assustador. vergonhoso, é vexaminoso esse negócio para um time como um clube como São Paulo. A gente já tá meio acostumado. Agora, o que leva a crer alguém que quando entra no departamento médico, alguém fala assim, não, acho que esses caras aí amanhã estão bom. Se ninguém fica bom no São Paulo. Por que eles confiaram que o Ferreirinha ou o Luciano ia melhorar? Se no departamento médico ninguém fica bom. É uma loucura isso, né? Confiar que os caras iam voltar. Não voltaram. Óbvio que não voltaram. Alguém voltou? Alguém consegue voltar assim no departamento médico do São Paulo? Não. E aí os caras liberam o atacante. Né? O cara é demais, cara. É impressionante. É impressionante. Bom, muito bem. Deixa eu dar recados importantes, vai, Arnaldo. Coisas boas. O negócio é o seguinte, hein? Natal tá chegando Estou precisando. É isso aí. Natal tá chegando e aí a hora é de você fazer as compras. E as compras é com a Black Friday da Golcase, que é a Go Black, meu amigo. É lá que você vai poder espalhar o escudo e as coisas do São Paulo para todos os seus parentes. Por quê? Porque na Go Black da Golcase, em novembro, o site todo tem até 70% de desconto, muitos produtos em desconto. Tem a mochila Joy, que voltou. A mochila a mochila está de volta, então você pode Tá comprar aqui, sua calma mochila aí. também. Você está com ela aí? Coisa linda, exatamente. Tô aqui, ó. Tem o copo térmico, tem muita coisa assim. O cupom Arnaldo e Tirone, porque a partir de R$ 99, pum, você já tem o cupom Arnaldo e Tirone que vai te dar desconto também. E o site todo está com até 70%. Pagamento facilitado em 3 vezes sem juros para quem fizer compras acima de R$ 200. E aí você tem todos aqueles produtos sensacionais. Capinha, comprou uma, ganha duas. Cada uma sai por menos de R$ 25 com o cupom Arnaldo e Tirone. Garrafa Urban, levei na academia hoje mais uma vez. 69, menos de R$ 69,90. Garrafa do seu time mais barata. Mudou o preço, vocês viram? Menos de R$ 69,90. Nunca esteve tão barata. Garrafa do seu time mais barata. Garrafa Fresh, essa aí gordinha que você tem, também. Olha o preço novo. R$ 129,90. Mais barato ainda. Copo Life, também preço novo mais barato. Copo R$ 129,90. Tudo isso com cupom. Copo Vibe, o Copo Life, o Copo Vibe a partir de R$ 79,90. Garrafa Mini Pro a partir de R$ 99,90. Ou seja, meus amigos, tá tudo lá na Golcase com super desconto. E esses valores que eu falei são valores novos, mais baratos do que já estava, porque a Go Black da Golcase. Então, meu amigo, é a hora de você fazer compras de Natal. Usa o QR Code da tela, usa o link que está na descrição. Usa o cupom Arnaldo Tirone, que você pode comprar. Se você não é São Paulino, quer comprar outros produtos da Golcase, mas usando o cupom, vai em frente que dá. Outro dia eu vi uma menina no Instagram que falou: meu namorado é São Paulino, acompanha Arnaldo Tirone e comprou lá um copo da Golcase do Super-Homem para ela, que ela é fã do Super-Homem, usando o cupom Arnaldo Tirone. Você pode usar o cupom à vontade aí, que você vai ter bons descontos, certo? Então vai lá, vou deixar na tela aí o link na descrição e o QR Code na tela aí para vocês. Bom, vamos lá. Dito isso, vamos tentar armar o time do São Paulo para jogar com catadão, como disse você. Yang, na sua terceira partida. Aí fala. Se for a fórmula que você acredita, né, que é aquela do ala esquerdo ponta, com a permanência do Luca no segundo tempo contra o Juventude, que eu acho arriscado, mas enfim, a tua impressão é que o
Crespo achou uma alternativa, um escape por ali, né? Uhum. Ficaria o Luca do lado esquerdo, em vez do Patrick, que foi muito mal contra o Corinthians. Do lado direito, ou o Mike, que foi bem, tá indo bem, ou o Cedric. Aí E talvez aí, seja, se tiver Luca, talvez seja mais pro Cedric. Pode ser. Né? Pode ser. E aí, na linha de 3 zagueiros, tem a ausência do Sabino, né? Então você tem ou os três zagueiros, Ferrarese, Tolói e Alan Franco. E não tem Mas zagueiro no banco. Tolói acaba de voltar, não aguentou a partida inteira. E se você reparar, Alan Franco está jogando há algum tempo no sacrifício. Sacrifício, sim. Sacrifício, tá? Ou você botar um dos dois, já que os dois não estão inteiros, e colocar o Luiz Gustavo na linha de 3, já que o Sabino está fora e o Luiz Gustavo é canhoto. Eu acredito que jogue o Ferrarese. Abandonar os 3 zagueiros, acho que não está fora. Não, senão não adianta nem ir, né? Porque daí não dá para jogar o Luca. Pois é. Né? É o Ferrarese com o Luiz Gustavo, eu acredito, um de cada lado, e aí na sobra ou Tolói ou Alan Franco. Um dos que tiver melhor. Né? Você está contando que os 3 não jogariam. Exato. Eu acho que ele não colocaria Alan Franco e Tolói, os dois podendo estourar ao mesmo tempo. Eu acho que ele colocaria um dos dois. E o Luiz Gustavo está indo bem, aguentando. Incrível, né? O cara volta de embolia pulmonar, joga praticamente todas as partidas com 40 anos e o resto vai se esfacelando ao longo do tempo. Enfim, aí fica essa... Nossa senhora, dá até azia essa linha com o Yang, começando no Yang e acabando com o Luca. O meio de campo, ok. O meio de campo, São Paulo tem um meio de campo considerado Pablo titular. Maia, Bobadilho e Marcos Antônio, que volta agora, deve ser titular. Aí são não 3. Tem Luciano, não tem Ferreirinha, que já formou o ataque. Aí o ataque é Tap e Rigoni. Não tem outros jogadores. Tap e Rigoni. Porque o menino da base também não está lá mais, porque foi jogar o Sub-20. O Lucas estaria, mas está na ala, e o Paulinho está, mas centroavante, é mais parecido com o Tapia, né? Então jogaria o Rigoni, a dupla que jogou lá em Fortaleza, e foi bem até Tapia e Rigoni, até o Rigoni ser expulso. Aquele dia o Luciano não jogou, né? Uma curiosidade, o banco tem quem? O banco é bizarro. O banco tem 2 goleiros, o Felipe Preis e o Leandro, 2 laterais direitos, o Mailton e o Mike. E o Mike, ou o Mailton e o Cedric, 2 laterais esquerdos, o Nicolas e o Patrick, o Alisson, que vai ter que entrar, o Negruti e o Paulinho da base. É isso. Cara, é inacreditável, né? É inacreditável. É inacreditável. Eu acho que é uma vergonha. É uma vergonha. Um clube. São 15 desfalques, mais o Pedro Ferreira no Sub-20, 16. É uma vergonha uma relação desse. Deve ter mais cartola do que jogador no Maracanã contra o Fluminense do Zubeldia, que vem ganhando de todo mundo no Maracanã como mandante. Todos os jogos. Cara, acho que pode ser assunto para outro vídeo, mas a gente ia conversando fora do ar. Se o Crespo chegar no fim do ano e falar assim, valeu aí, obrigado, não seria estranho, né? Não seria estranho. Diante dessa circunstância aí, cara, olha para qualquer um trabalhar, treinar essa turma aí, é tudo menos técnico, né? O cara não é o técnico do time. Exato. E aí não vão cobrar do cara também agora, porque é ruim, porque não sei o quê. Isso até a gente tá... Exato, a gente tá até fica nessa discussão, o Crespo, o Zubeldia, quem é melhor, tal. Não dá para comparar, porque um tem condição de trabalho X, que foi se deteriorando ao longo do período, o Zubeldia também foi se deteriorando internamente. O São Paulo foi apodrecendo, ainda com o Zubeldia lá, estava apodrecendo, mas não estava tão claro isso. E quando chegou o Crespo, apodreceu completamente todos os setores dos departamentos do clube, a ponto de você ter menos 16 num jogo de futebol. Mas não dá para cobrar, de fato, um treinador nesse aspecto. Não dá, pelo amor de Deus. Bom, e o Fluminense, que vem uma ótima fase, tem umas melhores campanhas do segundo turno, tá aí lutando, já tá mirando uma vaga sem negócio de G8, já tá mirando vaga mesmo, vaga de verdade, certo? Certo. Desde que o Zubeldia chegou, é o melhor time do campeonato, melhor que o Flamengo até, é incrível. E aí, para a novidade do Fluminense,
nenhum problema, nenhum titular fora. Todos os titulares à disposição. Dá para escalar o Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, que volta, tinha sido poupado contra o Palmeiras, Freitas e René, que volta, estava suspenso, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, que volta, foi poupado contra o Palmeiras, Canóbio, Everaldo e Serna é o time do Zubeldia inteiro, completamente inteiro para jogar contra o São Paulo com menos 16. Cara, que desgraça, meu amigo. Muito bem. Bom, quem apita? Apita um árbitro, vem aparecendo mais nas últimas rodadas, mas é um árbitro novato, é o paranaense Lucas Paulo Torresin, é um meio fortinho, meio gordinho, assim, e fez alguns bons jogos, outros jogos muito ruins, e o VAR odeia o Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Então tá, espero que não atrapalhe, né? Quer dizer... O São Paulo já está muito atrapalhado para alguém. Se acontecer alguma coisa lá, além da derrota, é mais temerosa essa partida do que a do Corinthians, que a gente estava temendo a derrota de goleada, né? Quase veio no final, 3-1, né? Mas não foi o refletivo que foi o jogo. Mas o São Paulo estava muito mais inteiro em Itaquera do que estará no Maracanã, né? Cada rodada ele vai ficando menos inteiro, né? Vai ficando tá pensando, pior, né? Vai pior, deve ser o Luiz Gustavo, o capitão do time. Eu falei, nem capitão do time a gente tem, né? Então o goleiro não tá, o Luciano não tá. Tudo bem, não sabe se vai ficar ano que vem, mas é um bom teste para capitão, o Luiz Gustavo. É um cara mais. Mas enfim, não sabe nem se ele vai ficar ano que vem, como é que vai ser e tudo mais e tal. Bom, então é isso. É o seu que restou do São Paulo para esse jogo contra o Fluminense. Mas não acabou, né? Então vamos combinar também. Vamos falar sério, vamos falar claro com o nosso parceiro aqui, nosso companheiro e nossa companheira. Não tem esse negócio de pré-libertadores, né? Nessas condições, não existe. Não dá para. E a pá de cal exato, e a pá de cal é o assunto seguinte. São Paulo não vai jogar na casa dele no jogo seguinte contra o Inter. É isso. Esse é o próximo assunto que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, porque o Casares, o presidente Júlio Casares, esteve presente lá no Summit da CBF. Isso não é uma ironia que eu vou falar, ele participou de um painel lá, cujo título era o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho aqui na mão, você quer... O painel era gestão de clubes entre o jogo e o negócio. Eu vou repetir, gestão de clubes entre o jogo e o negócio. Moderador Pedro Daniel, que é o diretor executivo lá da EY, que eu não sei o que é, mas enfim, os palestrantes. Presidente Júlio Casares, para falar sobre gestão de clubes entre o jogo e o negócio. Quem mais? Osmar Stabile, presidente do Corinthians. Isso mesmo. E o Cristiano Drest, presidente do Cuiabá. Esse era o painel, esse era a turma lá que ia falar sobre gestão de clubes, o Casares. Então ele até foi perguntado sobre isso. Sobre isso, né? Por que você foi convidado? Ele falou, veja bem... Ele deu umas conversadas, eu sempre estou aqui, vim aqui ano passado e tal. Mas enfim... o equilíbrio entre a parte financeira e a parte esportiva, é o FDIC, as coisas novas que a gente está fazendo. Enfim. Mas aí, claro que ele foi perguntado sobre essa questão da ausência do Morumbi e, sobretudo, sobre a possibilidade que tinha virado até ia acontecer, que era o São Paulo jogar pelo menos a última partida em casa no Morumbi contra o Internacional. E aí tem imagens aqui da TNT Sports e a gente vai colocar no ar para vocês, ok? Beleza. Iríamos perder um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da... Vou começar de novo, tá? Tá. Eu vou te dar uma explicação anterior a isso. Quando nós fizemos um grande contrato com a Live Nation, que é importantíssimo de valor, nós tínhamos uma tabela no Campeonato Brasileiro. Iríamos perder um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da Copa do Brasil, do Palmeiras e do Flamengo caindo fora da Copa do Brasil, e do São Paulo também, para que o brasileiro fosse antecipado algumas rodadas. Com isso, nós perdemos mais jogos. De antemão, acertamos na Vila Belmiro. Nesse episódio, por uma vontade nossa, nós queríamos fazer o último jogo no Morumbi. Mas, tempo, clima, a decisão colegiada nossa aconselhou dizer o seguinte, nós não vamos ter uma qualidade de gramado suficiente, melhor que da Vila Belmiro. E olha, o São Paulo está sofrendo tanto em contusões, a nossa expectativa é preservar o atleta numa fase mais aguda, então nós tivemos que dar um passo atrás. Mas não é razão do protesto, até porque o protesto, eu entendo,
como algo normal. Eu sou mandatário, eu entendo e também tenho frustração pelo ano. Teve um protesto outro dia, com a maior tranquilidade. Eu só acho que, nesse momento, nós tivemos que decidir e foi de forma colegiada. E cria-se uma narrativa que eu também entendo. Eu sou um cara muito vacinado nisso, eu entendo os objetivos, a forma, etc. Mas eu estou tranquilo porque a Vila Belmiro, que tem um bom gramado, ela é uma casa que nós trabalhamos antes para, numa emergência, conseguir. E foi um conjunto de mudanças de tabela e depois do clima, de 2 shows no fim de semana com muito público, em que o gramado teria um risco enorme de não chegar com condições. Esse colegiado, numa decisão técnica, instruiu, recomendou então que a gente fizesse isso. Quem participou desse colegiado? Participa a estrutura da direção. Eu não vou nominar pessoas. Então tá aí. Quem fez a pergunta do final foi o Alexandre Silvestre? Acho que foi. Aliás, dá uns parabéns para ele. Ele sempre faz perguntas muito boas. Ele é muito bom. Muito bom repórter, Alexandre Silvestre. Acho ele excelente. Que é da TV Gazeta. Mas, assim, vamos analisar aqui o que o Casares falou. Deixa eu só entender uma coisa. Ele falou assim, num ano que teve tantas contusões, queria preservar a saúde do atleta. É o último jogo. É o último jogo do agudo. Né? É o último jogo do São Paulo, do Morumbi. Ele preservar para quem? Para o outro jogo? Sim, sinceramente, meu. Mas enfim, ele. Essa parte chamou atenção. Eu acho que. Bom, primeiro, eu não sei se você tem a mesma impressão. Eu não confio em mais nada do que sai da boca do Casares, cara, lamentavelmente. E se a gente guardasse vídeos e mostrasse vídeos anteriores ou comunicados dos contratos, esse mesmo com a Live Nation, você vê que as coisas não se sustentam. Elas são desmentidas pelos fatos imediatamente depois. É uma vergonha. E aquela história que eu falei, né? Nada é como é. Exato. Desde lá da contratação do Galopo. Desde lá. E aí foram várias ao longo do ano. Não é bem assim. Não é muito isso. E aí, o que acontece é que o que me chama a atenção mais essa desculpa da mudança de calendário. Então, vamos avisar aqui no vídeo. Já está. Se o São Paulo chegar, embora o presidente não queira, no 8º lugar, já tem no calendário os shows do AC/DC junto com a pré-Libertadores. Isso não vai ser uma mudança de calendário, já está lá. Eu quero ver o que ele vai fazer. O gramado do Morumbi está sendo trocado inteiro para peladas de final de ano. A gente vai poder jogar lá se você quiser. Aí no final, né? Eu acho que é do Alexandre Silvestre, se não for, me perdoe quem foi. Eu achei ótima pergunta. Assim, quem participa desse colegiado? Não, aí não sei o que e tal. Porque a decisão foi tem dele, a conversa né? Exato, esse é o ponto. Que a decisão foi do Casares, né? O Casares que. E ele falou que não tem nada a ver com o protesto, que ele já recebeu o protesto e tal, e tudo bem. Pode até não ser por causa disso, mas que, segundo o que se apurou, a decisão foi dele. Exato. Não, e assim, a nossa apuração é que, além de ter sido dele, foi tão a revelia dos pares que isso gerou um incômodo profundo lá dentro do Morumbi. E parceiros, né? Então, esse é o ponto. Então, talvez por isso que ele não quis falar quem a decisão colegiada foi de quem. Por isso, deve ter sido dele, né? A nossa apuração aponta que foi a decisão dele que a galera não gostou. Enfim, é isso sobre o estádio. Ele falou sobre a questão do fair play financeiro, do FDIC também, quando foi perguntado. E aí esse é um vídeo do Arquibancada Tricolor. Isso diz mais sobre o ano que vem e é a coisa que mais me preocupa, porque esse ano já foi, né? Exatamente. Então tá aí o Casares falando sobre o FDIC e o futuro. Copa do Brasil, com um quadro parecido. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Vamos lá. Vai aparecer sua carinha aqui, mas fica tranquilo. Vamos lá. A Copa do Brasil, com um quadro parecido. Dívida, jogadores com mais idade, e ganhamos aquele título, né? Então, Flamengo. Para ser competitivo, com equilíbrio de custo. O Mirassol é um exemplo. O Mirassol hoje é um exemplo. Então, nós temos que observar que jamais vamos deixar o futebol em segundo plano. O futebol é a razão central, é a prioridade. Agora, não faremos nada além do que é possível fazer. A contratação do Marcos Antônio foi uma contratação inteligente. A contratação do Tapia e de outros atrás, Rafael, Alisson, assim por diante de outros anos.
O que importa, Marcelo, é sinalizar que o São Paulo não vai deixar de ser responsável financeiramente e não vai deixar de ser competitivo. Nós temos que ter essa noção de buscar e brigar por cada momento. Eu acredito que o São Paulo, que naquela época ficou muito tempo sem ganhar, ganhou. Agora vai lutar para ganhar mais dentro de uma regra financeira que não será só nossa. É do fair play, é da indústria do futebol. Quem não fizer isso, perdeu a chance. Naquele momento, nós elevamos o custo, a dívida, por um custo competitivo. Outro dia eu vi a declaração de um outro presidente, que sempre estava equilibrado, ele deu uma aumentada, porque era o custo competitivo de um salto que você tenta colocar. Eu me lembro que em 24 nós disputamos a Libertadores e perdemos os pênaltis contra o Botafogo. E ali houve um avanço da dívida, mas nós acreditávamos naquela conquista. Enfim, é o equilíbrio que traz uma certeza. O São Paulo olha o aspecto financeiro, mas a prioridade é o futebol. Muito bem. Aí, então. O que você desprende disso para o ano que vem, que eu estou morrendo de medo? Olha o lado financeiro, mas a prioridade é o futebol. Olha o lado financeiro, porque esse ano não foi uma coisa nem outra, né? Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. Me parece um pé em cada canoa, mas nenhum pé muito firme. Então, o time, a prioridade foi o futebol, só que o time é ruim e desfalcou todo mundo, aconteceu tudo isso. E do lado financeiro se esperava uma queda de receita que só uma queda de uma diminuição da dívida que só aconteceu e a gente não sabe ainda como vai terminar o ano, porque o último trimestre não está computado, porque liquidou a base inteira, vendeu todo mundo e fez o que fez. E foi um dos pontos porque essa é a entrevista na pós-palestra, né? Isso. Um dos pontos da palestra é a venda de jogadores como modo de a base como modo de sustentação dos clubes. Isso foi a palestra dele, né? E que ele justifica as vendas desse ano, falando assim, não, nesse momento a gente precisava vender, não podia não vender porque precisava equilibrar as contas. Aí foi muito claro, vendeu pela grana que deu, porque tem que chegar no fim do ano no azul. Exato. Basicamente isso. Agora, para o ano que vem, eu não sei. O que ele fala do ano que vem me parece a mesma coisa desse ano. Vamos aqui, a prioridade, mas não é. Me parece muito parecido, né? Uhum. É o que você achou também? Eu também, e aí assim, eu tenho medo de ser pior, do técnico não ficar, do time ficar mais fraco, da dívida continuar subindo, dos empréstimos continuarem sendo pedidos. Até que teve um essa semana, né? Teve mais um essa semana, e é isso, né? Eu não confio mais nesse governo, desculpa, eu não consigo mais, né? É acima da minha capacidade. Não joga mais no estádio e tal, é que a temporada que vem, o formato da temporada, ele já é mais difícil do que a desse ano. O formato do estadual é mais difícil, o formato do brasileiro, por ele começar antes, é mais difícil e assim por diante. Bom, o que não é. A única certeza que temos é que amanhã terá live, certo, Arnaldo? Tem live logo depois do jogo do Fluminense com o São Paulo, Zubeldia versus Crespo. Coitado do Crespo com a sua missão de continuar escalando esse time, não sei como, mas live pós-jogo a partir das 22h30 aqui no nosso canal. Contamos com vocês, chame parentes e amigos. Deixa eu dar só falar só mais um negócio que é sobre essa questão Crespo e tal, não sei o quê. É que o São Paulo não vai jogar nem em casa mais, o que é bizarro. Mas o Crespo ele tinha que ser abraçado pela torcida. Uhum. A torcida tem que ficar deixando claro, fica Crespo, contamos com você não é culpado, você tá junto, você tá falando o que a gente quer ouvir. Mas, infelizmente, o São Paulo não vai jogar em casa mais, então nem isso dá para fazer. Mas, sei lá, se tiver protesto em algum lugar da torcida e tal, que seja um protesto que também enalteça o Crespo e fala para o cara ficar. Perfeito. Foi a minha discussão com o Fernando Camargo, o Tricolor, protesto no CT da Barra Funda, só se for no departamento médico do CT da Barra Funda. No campo, com o Crespo, os jogadores, não faz o menor sentido. O protesto é na porta do Conselho Deliberativo, onde estão os caras, os conselheiros, porque os conselheiros... Não, na porta do Casares. Como faz a torcida do Corinthians, por exemplo. Exato. Enfim, amanhã, nessa quinta-feira, tem live, depois de Fluminense e São Paulo, aconteça o que acontecer. Certo, Arnaldo? Certíssimo. Zum garoto. Basta. A gente não desiste, não. A gente fica, hein? Nunca. Tá firme. Nunca.